que acontece no nosso corpo quando a gente come um doce, sabe? Aquela explosão de energia. Aham. Mas e horas depois, quando a fome bate de novo e com força? Por trás desse balanço existe uma dança hormonal assim, super complexa, e que quando desregulada pode levar a problemas muito sérios de saúde. Exato. Hoje, com base no material de uma aula médica para o departamento de emergência, a gente vai mergulhar fundo no metabolismo da glicose. É isso aí. Nosso objetivo é entender essa batalha constante que o corpo trava para manter o equilíbrio. Vamos desvendar como ele controla o açúcar no sangue, né? E o que acontece quando essa engrenagem toda falha. Como no diabetes tipo 1 e tipo 2. Isso. E vamos até o extremo, ver o que acontece numa emergência médica bem grave, a cetoacidose diabética. É uma batalha mesmo. Então vamos analisar isso. Para começar, como o corpo sabe qual é o nível certo de açúcar? Tem tipo um termostato para a glicose? Tem, e ele é incrivelmente preciso. O nível normal, a zona de conforto, digamos assim, fica entre 60 e 150 miligramas por decilitro. Ficar nessa faixa é crucial. Porque a glicose é o combustível, certo? É o combustível preferido das nossas células. É a moeda de energia do corpo, literalmente. Ok. E da onde vem essa moeda? A resposta mais óbvia é da comida, né? Do pão, do macarrão. Essa é a fonte principal, claro, absorção direta pelo intestino. Mas o corpo é bem mais esperto que isso. Ele tem planos de contingência para quando a comida não está chegando. Tipo um plano B. Exato. O plano B se chama gliconeogênese. Nome complicado. O que é isso? Significa, basicamente, criação de nova glicose. O corpo consegue pegar outras coisas que não são açúcar, tipo pedaços de proteína, de gordura, e transformar em glicose. É uma usina de reciclagem interna. Nossa, que incrível. É o jeito que ele se mantém funcionando mesmo num jejum mais longo. Tá. E se ele precisar de energia mais rápido do que essa reciclagem consegue produzir? Aí entra o plano de emergência mais rápido, a glicogenólise. Pensa no fígado como a nossa despensa de energia. Lá, a gente guarda umas barras de glicose empacotadas numa molécula chamada glicogênio. Um estoque. Isso, um estoque para uso rápido. Quando o açúcar no sangue cai, o fígado recebe a ordem, quebra esses pacotes e libera glicose pura no sangue. Entendi. Então temos a comida, a fábrica de reciclagem e a despensa. Mas quem dá as ordens? Quem é o gerente dessa operação? São dois gerentes, Mariana Vade. Dois hormônios que agem em oposição, como o acelerador e o freio de um carro, sabe? A insulina e o glucagon? Exatamente. Ambos produzidos no pâncreas. E aqui é onde a coisa fica muito interessante. Como funciona essa dinâmica? Pensa na insulina como o hormônio da abundância. Depois que você come, o sangue fica cheio de glicose, né? Aí o pâncreas libera a insulina. A mensagem dela para as células é clara. Atenção, pessoal, a festa começou. Usem essa energia agora e guardem o que sobrar. Ela que abre a porta das células para a glicose entrar. Isso. E ela que manda o fígado estocar o excesso na nossa despensa. Ok, então a insulina é a chave que abre a porta. E o glucagon? O glucagon é o hormônio da escassez. Quando você está em jejum e a glicose começa a cair, o pâncreas muda o sinal, libera glucagon. Ele vai até o fígado com a ordem oposta. Alerta, pouco combustível, liberem os estoques. E o fígado obedece. Obedece na hora, quebra o glicogênio e joga a glicose no sangue para manter tudo funcionando. É essa dança, sabe? Perfeita, que nos mantém estáveis. Entendi. É um sistema de gerenciamento de recursos. Assim, Elegantíssimo. Mas, como o material que a gente analisou mostra, esse sistema pode quebrar. pois é. Isso nos leva ao diabetes. Qual é a diferença fundamental entre o tipo 1 e o tipo 2? A falha acontece em pontos diferentes. No diabetes tipo 1, o problema é uma falha de produção. O corpo simplesmente para de fabricar insulina. Mas por quê? A fábrica fecha, é isso? Pior, a fábrica é destruída. Geralmente é um processo autoimune, tipo uma guerra civil, onde o sistema de defesa do corpo ataca as próprias células do pâncreas, que produzem a insulina. Nossa, Sem insulina, não tem a chave.
A glicose fica presa no lado de fora, no sangue, enquanto as células estão literalmente morrendo de fome lá dentro. Por isso que o tratamento é a injeção de insulina. É repor o que falta. Exatamente. E isso explica os sintomas clássicos, os polis. Polidipsia, muita sede, polifagia, muita fome, poliúria, urinar muito, e perda de peso. É a pessoa comendo, mas o corpo não consegue usar a energia. Ele começa a se consumir. É estar faminto no meio de um banquete. Que analogia! E o perfil clássico do paciente com tipo 1, que o material descreve, reforça isso. Geralmente é uma pessoa mais jovem, magra, e os sintomas aparecem de forma muito rápida. Em semanas, a crise se instala. E essa falta total de insulina os deixa propensos à cetose, que a gente vai falar. Ok, essa é a falha de produção. E no diabetes tipo 2, onde que o sistema quebra? No tipo 2, a fábrica de insulina está funcionando. Às vezes está até trabalhando em dobro, produzindo mais insulina que o normal. O problema não é de produção, é de... Comunicação. Como assim comunicação? As células do corpo, principalmente as dos músculos e da gordura, ficam meio surdas para a insulina. Elas desenvolvem o que a gente chama de resistência. É como se a chave, a insulina, estivesse lá, mas a fechadura da porta da célula estivesse enferrujada, sabe? Não abre direito. Entendi. Aí o pâncreas tenta compensar gritando mais alto, produzindo mais e mais insulina. Mas com o tempo, a comunicação falha e a glicose se acumula no sangue do mesmo jeito. Então, no tipo 1, crise de produção. No tipo 2, crise de comunicação. Isso explica o perfil do paciente ser diferente, geralmente mais velho, com sobrepeso. Exato, e o início é muito mais silencioso. Uma pessoa pode ter diabetes tipo 2 por ano sem saber. O corpo vai compensando, né? E o preocupante, e os dados citados são alarmantes, é que com o aumento da obesidade infantil, a gente está vendo o tipo 2, que era doença de adulto, aparecer cada vez mais cedo. E quais são as consequências de viver com esse excesso de açúcar circulando no corpo por anos? É como se o sangue virasse um xarope, sei lá. Isso não deve ser bom para os canos do sistema. Essa é uma ótima imagem. Esse xarope é corrosivo para os vasos sanguíneos. A longo prazo, isso aumenta drasticamente o risco de infarto, de derrame, causa danos nos rins, podendo levar à diálise, e também afeta os olhos, sendo uma das principais causas de cegueira. É devastador. O material até menciona uma frase de efeito que os médicos usam. Sim, para conectar as ações de hoje com o futuro. Algo como: o controle do açúcar que você tem hoje vai definir se você vai precisar de diálise ou se vai enxergar seus netos no futuro. É duro, mas é realidade. Ok, entendemos a doença no dia a dia. Mas o que acontece quando o sistema entra em colapso total? O material dá muito foco a essa emergência, a cetoacidose diabética, ou CAD. O que é isso? A cetoacidose é um efeito dominó perigosíssimo. É mais comum no tipo 1, onde não tem nada de insulina. É uma ironia trágica. Na tentativa desesperada de se salvar da fome de energia, o corpo acaba criando um veneno que o ameaça de forma ainda mais rápida. Como essa cascata funciona? Primeiro, sem insulina, as células estão famintas. Em desespero, o corpo aciona o plano de emergência máximo, queimar gordura numa velocidade alucinante. O problema é que essa queima descontrolada gera um subproduto tóxico, os corpos cetônicos, cetonas. Já ouvi falar disso em dietas. Em pequenas quantidades, tudo bem, mas aqui a produção é massiva. E essas cetonas são ácidas. Elas se acumulam e o pH do sangue, que é super regulado, começa a despencar. O sangue vira ácido. Essa é a acidose da cetoacidose. Então temos crise de energia e agora crise de acidez. Mas você falou em dominó. Qual a próxima peça a cair? A desidratação. Ao mesmo tempo, a glicose que não entra nas células está em níveis absurdos no sangue. Os rins tentam jogar esse excesso fora na urina. Só que o açúcar é tipo uma esponja. Quando ele sai, ele rouba uma quantidade enorme de água do corpo. A pessoa começa a urinar muito, litros e litros, o que leva a uma desidratação severa e perda de sais minerais vitais. No fim, a CAD é essa tempestade perfeita: açúcar alto, sangue ácido e desidratação grave.
O quadro clínico descrito na aula é assustador. Falam de uma respiração específica, a respiração de Kussmaul. O que é isso? É impressionante. É uma respiração rápida e profunda, quase como se a pessoa estivesse ofegante depois de uma maratona, mas sem ter corrido. É o corpo tentando se salvar, é a última tentativa desesperada dele para corrigir a acidez. Como o sangue está ácido, o pulmão tenta soprar para fora o máximo de ácido possível na forma de CO2. É um mecanismo de compensação. E o hálito de acetona, aquele cheiro de fruta. Sim, é o cheiro da cetona saindo na respiração. Mas o detalhe curioso que o material aponta é que geneticamente só uns 30% da população conseguem sentir esse cheiro. Então, não dá para confiar só no nariz. Que loucura! O que leva alguém a chegar nesse estado? Os gatilhos são variados. E o primeiro é chocante. Para cerca de 25% das pessoas com diabetes tipo 1, a cetoacidose é a primeira manifestação da doença. Espera aí, a pessoa não sabe que tem diabetes e a primeira vez que ela descobre é num quadro que pode levar à UTI? Exatamente. Muda tudo, né? Outro gatilho muito comum são infecções. Uma gripe, uma infecção urinária, aumenta a necessidade de insulina e pode descompensar tudo. Estresse também, estresse físico, como um acidente, um infarto, ou até estresse emocional intenso. E, por fim, um fator bem complexo, a não adesão ao tratamento. Pessoas que não tomam a insulina. Isso, seja pelo custo ou por outros motivos. O material cita um exemplo bem triste de adolescentes que param de usar insulina de propósito para perder peso. Nossa, que perigoso. Eles veem que um sintoma da doença descontrolada é emagrecer e usam isso, sem entender que estão caminhando para uma crise que pode ser fatal. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Como o médico na emergência junta essas peças? O diagnóstico é um quebra-cabeça rápido. Medir a glicose, que vai estar altíssima, checar a urina cheia de cetonas e confirmar a acidose com a gasometria, que vai mostrar o pH baixo. Mas tem uma armadilha perigosa nos exames. Uma armadilha? Qual? O potássio. Com o sangue ácido, a célula, para se proteger, joga o potássio para fora. Então, no exame de sangue, o potássio pode parecer normal ou até alto. Parece que está tudo bem. Mas não está. Não. Na verdade, o corpo todo está com um déficit gigantesco de potássio. O exame de sangue está mentindo. Se o tratamento não for feito com cuidado, repondo o potássio antes de dar muita insulina, o resultado pode ser fatal. Uau! Essa é exatamente o tipo de armadilha que um profissional em formação precisa estar muito, muito atento. Conectar a acidose, a glicose, com esse movimento invisível do potássio. Tudo sob pressão. É a diferença entre a teoria e a prática, né? E ter acesso a materiais de estudo que te preparam para isso, com casos clínicos, questões direcionadas, faz toda a diferença para não cair nessas armadilhas. Falando em se preparar de verdade para esses momentos, essa é uma ótima dica. Se você é estudante e quer estar pronto, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Retomando então, depois do diagnóstico, o tratamento na emergência tem 3 pilares: hidratação agressiva na veia para apagar o incêndio da desidratação, reposição cuidadosa de potássio e, finalmente, a insulina para devolver a chave ao sistema e desligar a fábrica de ácido. Certo. Para amarrar tudo, então, o primeiro ponto-chave é a beleza desse balanço entre a insulina que armazena e o glucagon que libera. Essa gestão de abundância versus escassez. O segundo é a diferença crucial. Diabetes tipo 1 como uma crise de produção, uma guerra civil interna, e o tipo 2 como uma crise de comunicação, onde as mensagens não são ouvidas. A tentativa do corpo de se alimentar acaba o envenenando com ácido, num cenário de desidratação extrema. E um ponto final que o material reforça é a importância da educação. Receber o diagnóstico de diabetes é uma mudança de vida. Exige uma rede de apoio, orientação, recursos, para que a pessoa possa gerenciar a própria saúde. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Isso levanta uma questão importante, né? A gente viu que uma infecção, um estresse ou até dificuldade de pagar pela insulina podem levar uma pessoa a uma crise gravíssima. Isso nos faz pensar.
Até que ponto o tratamento eficaz do diabetes vai além da receita médica e entra nas esferas do suporte social, da saúde mental e do acesso econômico? Verdade. A capacidade de uma pessoa se manter saudável talvez dependa menos do que está no prontuário e mais do ecossistema de apoio que existe ou que não existe ao redor